E nós somos um grupo 13, do Gustavo Brasil, Wallace Gomes, Paulo Roberto e Evandro Rosa. Fizemos um sistema de inteligência artificial aplicado à análise de violência contra a mulher. São os dados da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Então, vamos aqui subir os dados. Então, aqui a gente tem o registro de violência contra a mulher e aqui a gente tem os municípios do Estado de Minas Gerais. No nosso projeto a gente teve o uso aí de basicamente 3 bancos de dados. Um banco de dados com os registros de violência contra a mulher, feito pela Secretaria de Saúde, os dados dos municípios do IBGE do Estado de Minas Gerais e também os dados geográficos ali para a gente poder botar alguns mapas, fazer uns dados comparativos e uma mancha de calor nessa análise que a gente fez. Então, eu vou subir aqui os dados, os dados geográficos, né, do Estado de Minas Gerais, para a gente conseguir fazer aqui esse mapa. Uma pasta aqui, new, fazer o upload dos arquivos aqui. Esperar subir esses arquivos para a gente executar os nossos scripts. E aí está um pouquinho mais pesado, vamos seguir a apresentação. Vou só fechar aqui. Como eu falei inicialmente, nosso dataset ele tem as informações da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, onde você tem a identificação da violência praticada contra a mulher. Então, a gente analisou a estrutura dos dados e viu quais dados que a gente tinha ali, fez um resumo aqui da situação. Então, a gente tem os dados demográficos da vítima, as informações temporais e contextuais do fato, características físicas da vítima, não só físicas, mas também como ela se identifica na questão de gênero, na questão da orientação sexual. Tem alguns pontos técnicos aí que a gente tem calculado da idade já, e um ponto de controle falando do código do sexo aqui, que provavelmente é o sistema interno dele. Mas temos a situação também de um campo técnico que foi incluído lá, esse ANEM 16, que não tem a descrição funcional, então para a gente ele ficou irrelevante e ele foi descartado ali durante o tratamento e processamento. Então fizemos no tratamento a conversão de dados temporais que estavam no formato de texto, né, para a gente transformar ele no formato adequado de data. Foi feito a validação da idade da vítima e a codificação categórica de algumas variáveis que a gente tem aqui, onde estão em texto, né, tipo, definindo se a violência foi psicológica ou violência física. No nosso dataset está definido como sim, não. E isso, para a nossa análise aí em machine learning, não é muito interessante. A gente fez tratamento para converter esses dados aí. Fizemos tratamento também de dados ausentes, mostrando algumas colunas que a gente não vai utilizar, e a normalização e umas padronizações que a gente fez para a gente conseguir fazer com que os algoritmos de machine learning rodassem e aplicassem suas regras dentro do nosso dataset. As considerações, uma limitação que nosso dataset é muito limitado quanto ao número, então a gente sabe que ele é bem reduzido quanto à quantidade de ocorrências de violência contra a mulher, até porque isso aqui não é dado policial, digamos assim, não é um registro policial da violência praticada, e sim o atendimento feito à vítima nos casos de violência. Então, aqui é bem subdimensionado a quantidade de registros em relação aos casos de fato acontecem aí na nossa sociedade, e no caso no Estado de Minas Gerais. Então, vou dar um executar tudo aqui para a gente ver o funcionamento. A gente já tem o notebook executado, né? Onde no primeiro momento aqui a importação das bibliotecas que a gente vai usar durante esse trabalho, a importação aqui dos dados de violência. Então, aqui nesse primeiro momento a gente já consegue ver onde estão os nossos dados nesse dataset. Então, tem muito dado aqui que poderia a gente ter, muito dado aqui que a gente vai ter que transformar ele em dados numéricos para poder aplicar os algoritmos, e alguns dados faltantes aqui, como esse exemplo aqui, ó, se foi uma colisão ou não. E aí, sigamos. No primeiro momento, a gente fez a remoção de algumas colunas que a gente não vai fazer uso, por exemplo, sexo. Essa base de dados ela não é exclusiva de violência contra a mulher. Essa base de dados é de todos os registros de atendimento e foi feito o filtro já dos casos de violência contra a mulher. Então, no caso, sexo, no código do sexo, sempre vai ser feminino. Então, a gente vai descartar aqui data de nascimento. Como a gente já tem a idade dentro do nosso dataset, a gente vai descartar a data de nascimento, esse anêmico também, que a gente não sabe, e o número de envolvidos. A gente não está querendo avaliar aqui a intensidade da violência, e sim o perfil da vítima da violência. Então, a gente, para essa nossa análise aqui no estudo, a gente não faz sentido. Isso aqui é um dado irrelevante. Fizemos uma verificação da situação dos dados nulos que a gente tem na tabela. Viu com alguns dados nulos aqui, uma avaliação numérica que a gente tem 43.269 linhas no nosso dataset, e os campos nulos aqui eles vão variando, chegando aqui a um mínimo, menor número aqui de quase 41 mil, um pouco menor do que o que a gente tem no total de linhas. Então a gente vai fazer a eliminação das linhas que tenham dado nulo do nossos registros, porque a princípio não vai prejudicar a nossa análise aqui. Aí depois da limpeza, a gente também fez aqui a importação de algumas bibliotecas que a gente vai usar para fazer nossas codificações dentro do nosso dataset, transformando esses dados que estão em texto para um dado numérico, né? E aí a gente fez essa preparação aqui. Tem uma contagem aqui dos números, para a gente montar aqui a quantidade de números que tem agora, e a gente vê que no nosso dataset aqui ele ficou numa melhor qualidade quanto ao número de dados números que a gente pode ter aqui. Quando a gente vai fazendo essas tratativas de conversão dos dados numéricos, dos dados textuais para dados numéricos, a gente vai tendo algumas perdas, porque o dado às vezes não se encaixa nos valores esperados que a gente tem. Então você acaba tendo a geração de novos dados nulos, onde a gente aplica para essa situação uma função para distribuir esses dados que se tornaram nulos durante o tratamento de uma forma proporcional ao que a gente tem já identificado dentro do nosso dataset. Então a gente foi feita essa função aqui para facilitar a nossa correção desses dados, que com essa codificação acabou ficando nulo. E, digamos,
Por exemplo, aqui a gente fez um intervalo de datas válidas, de raças válidas. O ignorado aqui a gente não vai ter dentro dos nossos válidos. Então a gente vai pegar esses dados referentes ao ignorado e fazer uma distribuição de acordo com a proporcionalidade que já se tem dos outros tipos aqui, das outras raças que a gente tem no nosso dataset. E aí assim, a gente não perde os registros e consegue manter a estimativa do perfil da vítima, que é o nosso maior interesse nesse trabalho aqui. Então a gente bota alguns gráficos aqui ainda com os valores textuais para a gente ter uma ideia de como isso aqui está, porque quando a gente transformar isso aqui em dados numéricos, a gente vai perder essa referência aqui, mas verificando agora como tá, a gente consegue avançar nisso daí e dar uma conferida se manter a coerência. Mesmo que aconteceu aqui com locais válidos, onde a gente tem alguns que a gente considerou aqui, e aí acabou gerando alguns dados nulos, que a gente fez também a distribuição aqui de dados proporcionais, naquela mesma ideia ali de manter a proporção dos dados ali, para a gente não perder os registros de violência ali. Show. Agora a gente vai fazer o tratamento, que é a conversão para dados categóricos dessas variáveis aqui, de local, orientação sexual, identidade de gênero, raça e número de envolvidos. E aí aqui a gente já consegue ver, foi feita a categorização aqui, né? E a gente já tem aqui nas colunas não mais os dados de sim ou não, ou hétero e masculino e feminino, e tem agora valores numéricos correspondentes ali, que foi feito ao conteúdo daquela célula ali, daquele campo. Foi tratamento aqui na data de notificação, onde ela está como texto, a gente transformar ela em data para a gente poder fazer uma análise temporal desses dados. Os dados binários, que é quanto ao tipo de violência que a gente tem no nosso dataset, e que inicialmente estava com sim e não, a gente transformou ele aqui para dado binário, sendo 0 o valor correspondente a não e 1 o valor correspondente a sim. Está aqui o nosso mapeamento dentro da função. E sigamos. Aqui a gente fez a definição das classes que a gente tem para a idade. Então foi definida a classe criança, que vai de 0 a 12, adolescente de 12, que no caso de 13 a 17, depois de 18 a 59 como adulto, e de 60 até 200 como idoso. E aqui a gente definiu a faixa aqui, 0, 1, 2 e 3, para a gente conseguir fazer a divisão em faixa etárias desses dados que a gente tem. Só uma verificação aqui da contagem. Na verificação dessa proporcionalidade aqui, a gente vê da violência psicológica pela faixa etária, que seria criança, adolescente e adulto. A gente vê que tem uma concentração grande em adolescente aqui, com 50% dos registros ali com violência, 50% dos registros com violência adolescente. A gente encontra ali a violência física e também a violência psicológica. E seguido aqui da faixa etária adulta, né, que tem a violência psicológica aqui maior ainda do que a psicológica, maior do que a da adolescente. Para visualizar graficamente o que foi definido aqui em cima, a gente montou esse gráfico de barras, então a gente consegue ver visualmente aqui a criança com essa distribuição, com essa configuração aqui da violência sofrida, adolescente, adulto e idoso. Agora, com os dados já codificados, a gente consegue fazer um histograma geral e aí já tem uma ideia do que acontece. Então, a gente observa aqui que se a gente usar um histograma pela data de notificação, a gente vê que não é mensal, assim, não tem uma sazonalidade no ano referente ao número de ocorrências, né, de registro de violência. A gente percebe que há uma diminuição no final do ano, mas esse dataset também foi adquirido no final do ano passado. Com certeza influenciou na quantidade de registro dos últimos meses ali do ano passado. A gente vê uma concentração aqui também da violência quanto à idade, né, começando aqui a partir dos 17, talvez um pouco, não é isso, 17 dando pico aqui, e até os 40, uma maior concentração, tem uma curva de diminuição aqui com o avanço da idade da mulher aqui da vítima. Também tem uma concentração aqui no tipo 3, como a gente viu naquele primeiro gráfico, esse tipo 3 aqui, com certeza é a cor parda, referente à cor parda, onde tem maior concentração de registros, depois seguido aqui da cor 1, que vai ser a branca, e da cor 4, que vai ser a preta. E a gente identifica aqui também a mesma situação para a identidade de gênero, onde a gente vê que é masculino, perdão, feminino, e em seguida aqui masculino. O que mais que a gente tem aqui que consegue visualizar legal? A questão da sazonalidade do mês ali, ó, durante o ano, a gente não tem uma concentração muito acentuada ali nos meses, a gente tem um prejuízo nos últimos 2 meses aqui, porque os dados são referentes a 2025, foi adquirido bem no final de dezembro de 2025. Agora a gente está fazendo aqui a carga dos dados geográficos dos municípios, na verdade, a carga dos dados do IBGE quanto aos municípios, e que a gente, com o código do IBGE, consegue fazer o join com a tabelas de dados geográficos propriamente dito. Então aqui a gente tem um registro dos municípios de Minas Gerais, definindo aqui a região imediata e a região intermediária, que é como se fosse o centro metropolitano, que pertence àquele município. E com o código do IBGE a gente consegue fazer o link entre essa base de dados e o nosso mapa geográfico. O município a gente vai usar para fazer o join com a tabela com os dados que a gente tem dos registros de violência. E aí a gente consegue fazer o join dessas 3 tabelas aqui e fazer uma análise mais completa, mais robusta desses dados. Preparando aqui uma visualização comparativa, onde a gente fez a análise ali de nulos dos dados do IBGE, a gente não tem nulos aqui, a gente aqui fez a análise dos nulos dos dados dos dados geográficos que a gente tem dos municípios de Minas Gerais, e também sem perda. A gente tem aqui a definição de que não tem. A gente só fez uma contagem. Em seguida, aqui, para a gente fazer uma análise, a gente fez uma contagem por região intermediária da quantidade de municípios que se tem. A gente vê que o de fora é a maior região que a gente tem, seguido de. Então, visualmente é um pouco prejudicado, mas muitos claros, depois Teófilo Otoni, Varginha, depois Belo Horizonte. Vamos continuar aqui a nossa análise. Aqui a gente está fazendo um tratamento, definindo os índices aqui de município, do IBGE e região intermediária. A gente ignorou também a região imediata que a gente tem ali, pegando a intermediária para a maior região que tem definida dentro dos dados do IBGE. Aqui a gente começa a fazer a junção das tabelas dos dados geográficos com os dados do registro
com isso a gente vê novamente aqui que a gente perde alguns dados, não conseguiu fazer o cruzamento da cidade de Ribeirão das Neves com os dados do município. E aí a gente vai fazer a transformação desses dados aqui em uma distribuição proporcional aos dados que a gente, entre aspas, perdeu quando a gente fez a junção das duas tabelas ali. E aí fez aqui a distribuição, na verdade, mais embaixo. Aqui embaixo a gente fez a distribuição proporcional por região, por município, por código do IBGE ali, que seria o município também codificado. E aqui a gente já consegue ver uma contagem do número de registros por região intermediária, sendo que a gente ficou com algumas não identificadas aqui, e vamos fazer também lá na frente, a gente fez a substituição do não identificado por não, para a gente poder fazer essa distribuição proporcional aqui dos números dos registros que a gente tem, mantendo assim, fazendo uma estimativa ali dos dados. Criamos aqui dois gráficos de barra para fazer uma análise rápida, então o número de registros por região, a gente tem a região de Belo Horizonte com maior número, porém a região maior em número de municípios é Juiz de Fora, uma análise que a gente fez um pouco antes ali, quando os dados numerais ainda, listados de forma visual. E aqui a gente começa a fazer o match com os nossos dados geográficos de Minas Gerais. E com isso a gente possibilita lá na frente a gente fazer o nosso mapa de calor e o nosso mapa comparativo. Então, a gente consegue ver aqui que tem uma superconcentração aqui no estado, a região aqui de Belo Horizonte. Aqui também, se não me engano, aqui é Uberlândia. E seguida aqui das outras duas maiores regiões aqui no nível de ocorrência. Talvez fazendo uma análise proporcional à população da região, pode ser que isso aqui não seja que a região de BH seja muito violenta, mas que o número de registros aconteça mais aqui na região de BH. Tudo bem? Aqui a gente prepara já os dados geográficos para fazer um mapa de calor, e aqui a gente configura todo o mapa de calor aqui embaixo, onde a gente consegue ver aqui a concentração também, aqui na região. Os mesmos dados que a gente tem, uma forma diferente de ver, você percebe também que na região de BH tem uma concentração muito grande, e fica fácil de visualizar aqui que toda a região sudeste, aqui talvez por ser mais populosa, a gente tem uma quantidade de registro maior do que na região norte, mais aqui no Triângulo Mineiro. Aqui a gente vai gerar um dado referente ao grau de vulnerabilidade, usando a classificação algoritmos de aprendizado não auditado, não monitorado, do Camins, onde a gente define aqui 3 graus de vulnerabilidade, baixo, médio e alto, usando essas variáveis do nosso dataset, que é a idade, raça, meio de notificação e local. Então tem toda a preparação desse dado aqui para a gente conseguir rodar o algoritmo. E a gente consegue definir aqui o grau, a gente cria aqui no dataset a coluna do grau de vulnerabilidade KM, que seria Camins, e as features que a gente vai usar aqui para fazer esse aprendizado, para rodar o algoritmo. Esse algoritmo do Camins ele faz uma correlação das variáveis e com essa correlação proporcional ali, dos números de ocorrência com os dados que a gente tem do dataset, e tenta encontrar a correlação das variáveis. Então a gente descartou aqui algumas colunas para fazer essa análise e, caraca, cadê? Não está aqui a definição do perfil de testes e treinamento, está aqui embaixo. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver que tem uma correlação muito forte da faixa etária, faixa etária com a idade é o esperado. Uma concentração muito. Aqui a gente começa a preparar os nossos dados para fazer a análise de QNN, onde aqui a gente tem um aprendizado de máquina já supervisionado, né, não diferente do algoritmo do Camins, e na preparação, onde aqui a gente tem que definir aqui os nossos ranges aqui de teste de treinamento, onde a gente separa 20% para teste e o restante ali, os 80%, referente 80% ali vai ser de nosso treinamento. E aqui a gente vê em números como é que ficou essa distribuição. Teste a gente tem 20% dos dados totais e treinamentos a gente tem 80% dos dados totais. Aqui a gente começa a ter a nossa matriz, o nosso vetor aqui de dados referente ao treinamento, à aplicação do algoritmo de QNN, onde a gente tem aqui a definição dos valores em pontos, onde a gente consegue verificar essa distribuição e tentar fazer uma previsão em cima da semelhança daquele dado com os dados que a gente tem na base de dados. Então, por isso, teoricamente, ele consegue responder com os dados da vítima se ela está dentro de um grupo de vulnerabilidade maior ou menor. Então, aqui a gente tem o resultado do processamento desses dados de treinamento que a gente utilizou. Aqui a gente fez a análise para identificar o K desse nosso grupo de dados e usar o ponto aqui do nosso mapa como valor para a gente conseguir essa análise. Então a gente identificou aqui, usamos o ponto 17, porque é o mais indicado a gente pegar um valor ímpar, e aí aqui vai ser o 17, e ele é o mais próximo de zero que a gente tem aqui, tem uma estabilização aqui no final da linha, e aí a gente elegeu o número 17 aqui, o ponto 17, a gente conseguir usar ele como K-médio e a gente conseguir fazer essa distinção e essa variação quanto à vulnerabilidade da vítima. Aqui foi o que a gente comentou, usando como classificador o Newport 17, usando ele como referência para fazer o nosso treinamento e a nossa análise dos dados ali. E a gente foi isso. Lá embaixo a gente vai ter uma análise do gráfico de conclusão, a gente ver se tivemos sucesso ou não. Foi feito também o uso do SVM, Support Vector Machine, para a gente fazer essa predileção aí quanto à vulnerabilidade da vítima. Então foi feito todo o tratamento aqui definindo a configuração aqui dos nossos pipelines para poder rodar o nosso dataset, rodar o nosso algoritmo em cima do dataset que a gente tem, usando ainda aqui os dados de teste que a gente separou. Então a gente tem as métricas de avaliação aqui do nosso modelo preditivo e foi feita aqui uma apresentação
textual mesmo, onde a gente tem uma acurácia aqui que seria um nível de acerto de 94%, uma precisão de 88%, e aqui dos dados de QNN e aqui referente aos dados do SVM. Então, consideramos que tivemos sucesso aí quanto ao aprendizado desses algoritmos aqui, sim, do nosso dataset. E aqui a gente começa a configurar aqui nossa matriz de confusão, e aí a gente consegue perceber que houve pouco erro quanto à definição da vulnerabilidade baixa, e pouco erro também quanto à definição da vulnerabilidade alta. E então, o que ficou muito distribuído foi essa classificação média, talvez porque o nosso range deixou a média muito apertada, e aí o algoritmo não conseguiu distinguir um do outro. Aqui a gente tem o TNN, aqui a gente tem o SVM. E aí o nosso relatório de avaliação do dado que a gente tem PDF que vai ser entregue, e aqui uma análise que a gente tem do resultado desses algoritmos que a gente rodou dentro do nosso dado. Então, o modelo apresenta um excelente desempenho para a identificação dos casos de baixa vulnerabilidade. O modelo não reconhece a média, redistribuindo completamente esses casos entre as classes mais extremas ali, que seria alta e baixa. Tem um bom desempenho para a classe alta e um baixo índice de confusão. E aqui para SVN, para Support Vector, a gente tem aqui o mesmo comportamento observado no TNN, onde ele não faz a classificação na faixa etária média, ali, né, da média vulnerabilidade, e tanto o TNN quanto o SVN não reconhecem essa classe média, mantendo o desempenho ligeiramente superior aqui do TNN, mas a gente considera que os dois foram bem sucedidos aqui. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de impacto das variáveis na definição da nossa vulnerabilidade que a gente queria. A gente observa que raça ela tem um impacto muito grande nessa definição dessa vulnerabilidade. Identidade de gênero tem alguma relevância aqui, mas talvez um pouco menor. E a faixa etária também corresponde a um valor muito grande aqui na hora dessa predileção do dado, predileção das características da vítima como potencial